Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso único, eterno e suficiente Senhor e Salvador Jesus. Aqui quem vos fala é teu amigo, irmão, obreiro Leandro. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, onde nesta tarde eu estava, no anoitecer, né? Eu estava lendo a palavra de Deus e Deus me trouxe uma palavra ao meu coração e eu não poderia deixar de dormir sem deixar essa palavra para a sua vida, em nome de Jesus, abençoar a tua vida com esta palavra, abençoar a tua semana com esta palavra. Esta mensagem está sendo transmitida pelo meu canal do Instagram, Leandro JR Pronto Falei, e também no meu canal do YouTube, né? Leandro JR Pronto Falei na verdade da palavra. Quem não me segue no Instagram, que está aqui no Facebook, passa a me seguir lá no Instagram. Quem não me segue no Facebook, né, que está aqui no Instagram, me seguir lá também. Tem meu canal no YouTube. Esses canais foi Deus que me deu para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade, né, revelada pelo Espírito Santo. Eu não tenho esses canais para buscar reconhecimento, popularidade, né? Nada disso. Eu quero apenas ganhar almas para Cristo, servir a Deus e Jesus Cristo, né? E ministro a palavra de Deus pela revelação do Espírito Santo. Sempre eu peço a Deus direção para me ministrar a palavra dele, porque a palavra não é minha. Não adianta eu chegar aqui e querer falar qualquer coisa para vocês, por mais que vocês sejam abençoados com a palavra, porque a palavra por si própria ela tem unção, mas nós temos que entender, os pregadores têm que entender, evangelistas, missionários, o obreiro da parte de Deus, escolhido por Deus, tem que entender que a palavra ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. A palavra ela não pode ser por mim mesmo. Eu, Leandro, vou chegar e pregar. O fulano vai chegar e vai falar. Como eu disse, a palavra por si própria, ela tem a unção, ela tem o poder, porque é a palavra de Deus. Mas eu não posso chegar aqui e falar com meu próprio entendimento, com a minha própria vontade. Não, eu peço sempre a Deus, para a glória dele. E eu estava lendo Êxodo, capítulo 3, e Deus me trouxe uma palavra ao meu coração no momento que eu estava lendo, e eu quero transmitir essa palavra para vocês, para que vocês também tenham em mente daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. O título, né, que Deus também me deu aí foi Se Acalme, pois Deus sabe de todas as coisas. Amados, Deus, Ele sabe de tudo que está acontecendo neste mundo. Nada está escondido aos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo, Deus pode ver tudo, Deus pode tocar em tudo, Deus pode estar em todos os lugares, porque esse é o atributo de Deus. O atributo de Deus que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Ele pode estar em todo lugar, ele sabe de todas as coisas e ele tem o poder sobre todas as coisas. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei qual é as lutas, as batalhas que você está enfrentando. Eu não sei o que está passando pela sua mente, pelo seu coração. Eu não sei se teu coração tem endurecido e até mesmo ficado incrédulo por conta de tais problemas que você está passando, seja familiar, seja conjugal, seja na empresa, seja no ministério, uma falta de emprego, falta de finanças, né? Isso tudo nos coloca, muitas das vezes, a desacreditar em Deus. Blasfemamos contra Deus. Sim, blasfemamos contra Deus. Quantas vezes nós olhamos
em oração e dizemos: Deus, o Senhor não está nos vendo? Deus, o Senhor não está me escutando? Deus, o Senhor não está vendo meus problemas? Queremos questionar a Deus, queremos impressionar a Deus com essas orações, queremos colocar Deus contra a parede para que Ele possa fazer a nossa vontade. Não é desta forma que funciona. Nós devemos estar diante de Deus, seja em oração, seja na leitura bíblica, seja no ministério, seja em casa, seja no trabalho. Nós devemos estar diante de Deus com temor e tremor. Deus está vendo aquilo que eu faço de bom, mas também está vendo aquilo que eu faço de ruim. Deus está vendo aquilo que eu abençoo as pessoas, mas Ele também está vendo aquilo que eu amaldiçoo as pessoas. Deus está vendo quando eu estou com temor e tremor diante dEle, mas também está vendo quando eu estou com rebeldia diante dEle. Deus está vendo os meus pecados também, e só Ele pode perdoar. Então, meus amados, o que eu quero trazer a palavra se encontra em Êxodo capítulo 3. Eu quero que você abra a tua Bíblia em nome de Jesus, compartilha esta live, marque pessoas nos comentários em nome de Jesus, me siga nos canais do Instagram, do Facebook, do YouTube. No meu canal aí do YouTube, do Facebook, tem o grupo aí, Oração, Palavra e Louvor, Salmo 23, né? Você pode ir lá também e começar a participar deste grupo. Sempre estaremos aí deixando a palavra de Deus em nome de Jesus, não só eu, como mais pessoas também em nome de Jesus, amém? Tem o irmão Israel, administrador do grupo também. Qualquer coisa vocês podem perguntar a ele, vocês podem buscar dele também. É um rapaz que busca sempre estudar e conhecer da palavra de Deus, amém? Êxodo capítulo 3, vamos ler em nome de Jesus, do versículo 16 ao 22. Quero ler esses 6 versículos, vamos ler esses 6 versículos e ver o que Deus tem para falar conosco. Assim como Ele falou comigo nesta tarde através dessa palavra, eu oro a Deus para que Deus possa falar contigo também. Não só neste momento, mas todos os dias, porque é o Espírito Santo que nos revela a palavra e a verdade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 16 ao 22, nos diz assim, para a glória de Deus. Vamos lá. Elevamos nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus. Que seja repreendido todo contra-ataque do inimigo, toda seta maligna, todo dardo inflamado maligno que tenta tirar nossa atenção, nosso foco da leitura e até mesmo roubar a palavra de Deus dos nossos corações. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo 16 ao 22, nos fala assim, para a glória de Deus. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Essa palavra é Deus falando com Moisés. Quando Moisés esteve ali no monte e viu aquela sarça ardente, e Deus falou com ele ali no Monte Horebe, e através da sarça ardente. Moisés foi escolhido como libertador do povo de Israel, do povo ali da cidade, né, da nação do Egito, aonde aquele povo estava sendo maltratado. Os hebreus estavam sendo maltratados, né? Você pode ler em Êxodo capítulo 1, capítulo 1, 2 e 3, que você vai se aprofundar nessa palavra em nome de Jesus. Versículo 17 diz: portanto, eu disse, quem disse? Deus, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Versículo 18: e ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhes-ei: o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus. Eu quero que você preste muita atenção agora, até mesmo pega a tua Bíblia e marca,
com a caneta, marca aí com o marcador de texto, versículo 19, para você entender o que mais vai falar conosco dentro deste texto. Versículo 19, Êxodo 3, 19. Eu sei, quem sabe? Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Vamos ler essa parte novamente. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazio. Olha o versículo 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Amados, olha para você ver que interessante é a palavra de Deus. Deus escolheu Moisés como libertador. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente no monte Horebe. Deus, ele ordena, dá uma ordenância a Moisés de que ele vai e fala com o povo, com o rei Faraó. Deus, ele fala com Moisés para juntar os anciãos, as pessoas que eram líderes ali no meio do povo hebreu, as pessoas mais velhas, os anciãos. Deus dá uma ordem a Moisés. O interessante disso tudo é que quando Deus dá ordem a Moisés, Deus já sabia o que iria acontecer. Aleluia. Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Amados, quando Deus nos dá uma ordem para fazer algo, muitas das vezes é claro que nós, como seres humanos, temos medo de fazer ou falar. Quando Deus te dá uma ordem para você, como já aconteceu comigo, de falar certas coisas, trazer, dar certa revelação a algum líder, um pastor, às vezes dá um medo no nosso coração. Por quê? Porque nós vamos falar com uma pessoa assim de autoridade. Muitas dessas pessoas não aceitam a repreensão. Muitos pastores, muitos líderes, eles se acham os maiorais. Eles acham que só Deus pode falar com eles. Eles acham porque eles têm um cargo eclesiástico, eles têm mais poder do que às vezes um simples visitante. Não funciona desta forma. Um cargo eclesiástico não te dá mais poder. Um estudo de bacharel, de teologia, angiologia, um estudo da palavra de Deus não te dá mais poder. Porque o poder está no nome de Jesus Cristo. Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em escorpiões, serpentes, beber coisas mortíferas e não lhes causará danos nenhum. Jesus nos deu poder e autoridade para ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar demônios e também falar em novas línguas. E todos esses sinais estariam conosco se nós crermos. Então não é só um pastor que crê, mas sim todos nós que crermos. Seja você um iniciante no evangelho, seja uma pessoa que tem 50 anos no evangelho. Um cargo eclesiástico, ele apenas ali mostra para as pessoas que ele está na liderança. Um pastor, ele está na liderança. Um presbítero está na liderança. Tem alguém dentro do ministério, assim como dentro do lar tem o marido que está na liderança. Como Deus fala abertamente que as mulheres sejam submissas aos vossos maridos.
Então, meus amados, Deus escolheu Moisés para falar com Faraó. Porém, Moisés, ele tinha um receio de falar com Faraó. Moisés, ele não queria muito a falar com Faraó, porque ele sabia que Faraó era de um cargo mais alto que ele. Faraó tinha uma patente mais alta do que ele. Faraó era rei. Moisés, quando estava no Egito, no reino de Faraó, ele era apenas um soldado. Então, meus amados, Moisés conhecia muito bem com quem ele iria falar. Moisés sabia muito bem com quem que ele iria falar. Você pode ver no versículo 4, que você pode ler aí sua Bíblia, que Moisés ele tenta várias vezes falar com Deus de qualquer forma, que ele não queria ir, que ele não era um homem eloquente em palavras, né? Ele não era um homem que tinha boas palavras, que não convencia as pessoas. Por quê? Moisés ele foi criado num meio onde eram palavras brutas, palavras, né, de grosseria, porque Moisés ele vigiava aquele povo, ele era um soldado e ele muitas das vezes agia na ignorância, na arrogância com aquele povo, que poderia dizer os escravos, né? Então muitas das vezes nós olhamos, muitos líderes, eles não querem aceitar a verdade. Por quê? Porque nós estamos por baixo. Um obreiro, um missionário, né? Um visitante. Então, meus amados, é claro que por nós levar uma palavra a uma pessoa, a um líder, nós iremos ter um pouco de receio, assim como Moisés teve. Mas o que eu quero dizer aqui, também isso que eu falei, mas o que eu quero dizer é que Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus te escolhe para algo, Deus sabe o que está fazendo. Amados, Deus conhece a sua dor. Deus sabe o que você está passando na sua vida emocional, sentimental, na sua vida temperamental, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida financeira. Deus sabe de todos os seus problemas. Deus sabe das feridas que há no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Deus sabe das feridas que há também no teu corpo fisicamente. Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem o tempo, o propósito de Deus. Eclesiastes capítulo 3. Por que Deus não libertou ainda? Porque Deus está vendo, mas ele agirá no tempo certo. Por que Deus não curou ainda? Porque Deus agirá no tempo certo. Olhamos a palavra de Deus e sabemos que Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu sempre digo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela já foi escrita, ela foi iluminada, escrita, profetizada, determinada, decretada, fechada, assinada, fechada, selada, né, carimbada, selada por Deus. E nem Deus muda a sua própria palavra, porque a Bíblia diz que Deus vela pela tua palavra. Amados, tome cuidado com certas profecias que você recebe. Tome cuidado com certas revelações que você recebe. Até mesmo sonhos que você tem, que às vezes não tem base bíblica. Devemos pedir direção de Deus. Devemos pedir conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, discernimento de Deus, para que Deus possa abrir nossa mente, iluminar nossa mente, pela revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Voltando à palavra, Moisés, ele foi escolhido para ir. Amados, quando Moisés é escolhido para ir, Deus sabia o que iria acontecer, que Faraó não iria aceitar. Não iria aceitar o quê? Não iria aceitar libertar aquele povo. Aquele povo era tido como escravos de Faraó. Aquele povo trabalhava para Faraó, para comer, para ter ali o alimento. Amados, Faraó era um homem de dura serviço, de coração duro. Faraó, ele se colocava como um deus. Faraó, ele se colocava como maioral. Ele
se achava o Deus. Então por isso que ele não acreditava em Deus. Por isso que ele não cria em Deus. Por que que muitas pessoas hoje acreditam em imagens? Porque nós não vamos ver Deus nesta terra. Nós não temos capacidade com os nossos olhos de ver Deus nesta terra. Por que que muitas pessoas se tornam incrédulas com a palavra de Deus? Porque não ver o agir de Deus fisicamente. Mas muitas das vezes Deus está agindo por lado espiritual. Por isso que o título é Se Acalme, pois Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe dos problemas que você está enfrentando. Se você parar de orar agora por aquilo que você deseja em teu coração, você não vai receber esta bênção. Ah, irmão Leandro, mas já tem quanto tempo que eu oro e não acontece? Não é no teu tempo, não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Quantas pessoas estão orando por um marido, por uma esposa, por um filho, para se converter e nada acontece? Parece que a cada dia mais que ora, parece que piora. Amados, o inimigo ele existe, o diabo ele existe, Satanás ele existe. E quando ele vê você orando por certa causa, ele sabe que você está esperando esta bênção. E quando você está esperando esta bênção, Satanás vai se levantar. Satanás ele vai se levantar e vai querer impedir que essa bênção chegue a você. Como que ele vai querer impedir? Lançando a incredulidade no teu coração. Lançando palavras ao contrário à tua mente. Setas e dardos inflamados. Para que você desacredite de que Deus está vendo. Para que você desacredite de que Deus não irá resolver seu problema. Eu tenho comigo, meus amados, que muitas das vezes quando estamos em oração por uma causa e quando aquele desejo está ardente em nossos corações, nós acordamos pensando naquilo, nós dormimos pensando naquilo, nós estamos todos os dias, todos os momentos pensando aquilo, é porque Deus está nos dando a permissão para orar por aquilo. Deus não vai deixar você orar em vão, amados. Deus não vai deixar você orar por uma coisa que Ele não vai fazer. E para Deus nada é impossível. As suas lutas, as suas batalhas não é impossível para Deus. É impossível para nós. Nós olhamos as nossas lutas, nós olhamos as nossas batalhas, nós olhamos as enfermidades, nós olhamos a pobreza, a miséria, olhamos e falamos, isso não tem jeito. Nós olhamos para um estuprador e falamos que ele não irá se converter. Nós olhamos para um pedófilo e falamos que ele não irá se converter. Nós olhamos para um traficante, um assassino, né? E um viciado no crack, na heroína, na cocaína. Falamos que ele não vai se converter. Olhamos para uma lésbica, para um travesti, um transexual. Olhamos para essas pessoas e falamos que não vai se converter. Mulheres, esposas olham para os seus maridos e dizem que não vai haver mudanças. Homens olham para suas esposas e dizem que não vai haver mudanças. Amados, para Deus nada é impossível. O que nós devemos fazer é continuar orando. Os hebreus, eles oravam constantemente, pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia. E Deus teve misericórdia e levantou Moisés como libertador. Deus levantou Moisés como libertador. Hoje nós temos Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1 diz, o verbo se fez carne. E o verbo era Deus e estava com Deus. Amados, o que nós devemos entender é que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Se não for com Jesus, nada nós podemos fazer. Se não for com Jesus, a nossa vida não vai ter felicidade. Jesus disse que no mundo tereis paz, né? O mundo ele nos traz paz sim, né? Mas a paz que ele dá é a paz de Jesus. Eu não vos dou a paz que o mundo dá, mas eu dou a paz de Jesus Cristo. É Jesus, ele dá a paz dele. O mundo nós temos paz, irmão. Quando nós pagamos todas as nossas dívidas, as nossas contas, quando nós estamos de bem no casamento, na família, nos familiares, na empresa, no ministério, é como se nós deitar e ter paz.
Mas, amados, não é desta forma. A nossa paz não é aqui nesta terra. Por mais que tenhamos tudo de boa e deitamos e descansamos, mas a nossa paz não é na terra. A nossa paz é de Jesus, é no reino dos céus. A nossa paz verdadeira, somente Jesus pode nos dar esta paz. Então, meus amados, Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus falou para Moisés juntar os anciãos e ir até Faraó, porque Deus faria maravilhas, Deus sabia o que estava fazendo. Versículo 19, Êxodo capítulo 3, versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Amados, Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia o que estava fazendo. Muitas das vezes as nossas lutas, as nossas batalhas, Deus está permitindo, Deus está vendo. Sabe para quê e por quê? É porque Deus será exaltado em todas as coisas. É para que Deus seja glorificado através da sua vida. Aleluia. Os seus problemas, aquilo que você está ferido, aquilo que você está passando, você será curado, você será curada para a glória de Deus em nome de Jesus. E através disso você se tornará uma bênção na vida de outras pessoas, curando e libertando outras pessoas. Você vai ensinar outras pessoas como foi que você venceu certas situações. Como foi que você venceu a depressão? Como foi que você venceu a angústia, a mágoa, o rancor? Como foi que você venceu essa falta de perdão? Você não consegue perdoar ninguém, você só deseja o mal para as pessoas. Você está completamente decepcionado com as pessoas que te feriram e você acha que todos vão te ferir. Mas Deus irá te curar sim, em nome de Jesus. Deus está vendo e sabe de todas as coisas. Quando Deus mandou, ordenou Moisés ir, ele sabia o que ia acontecer. Assim como Deus está vendo as tuas lutas e Deus sabe das tuas lutas, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Agora, o que você tem que fazer, meu amado, minha amada, o que você tem que fazer é se posicionar diante de Deus. É aceitar o chamado de Deus em tua vida. Muitas pessoas estão sendo feridas também porque está com rebeldia contra Deus. Não quer aceitar o chamado, não quer fazer o ID. Muitas pessoas dizem que se Deus não usar, ela não vai falar nada. Não é assim. Você tem que ler a Bíblia para obter conhecimento. Você tem que orar para falar com Deus. Você tem que apresentar a Deus os desejos do seu coração. Por mais que Deus saiba dos desejos do seu coração, por mais que Deus saiba das suas necessidades, nós temos que falar com Deus. A Bíblia diz abertamente que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus sabe o que vamos falar. Ah, irmão Leandro, então não preciso orar. Precisa. Quando você vai no médico, você tem que falar com o médico o que você tem. E a Bíblia deixa bem clara que Jesus veio, não foi para os curados, não foi para os sãos, ele veio para os doentes. Aleluia. Nós devemos falar com Deus o que estamos passando, nós devemos apresentar a Deus os desejos do nosso coração. Amados, todos nós necessitamos de Deus, mas tem área na nossa vida que nós necessitamos mais de Deus. Tem pessoas que necessitam grandemente de Deus na área emocional, na área espiritual. Tem pessoas que estão completamente frias na presença de Deus, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia. Os desejos da carne se tornam maiores. A voz na mente para não fazer algo para Deus está maior do que a voz do Espírito Santo. Aleluia.
Muitas pessoas estão deixando apagar esse fogo do Espírito Santo dentro de si, esse fogo que nos faz ter sede e fome de Deus. Então o que eu quero te dizer é que você tem que apresentar para Deus: Senhor, eu necessito do Senhor em todas as áreas, mas na área espiritual o que eu estou mais necessitando do Senhor. Você que está ferido, ferida emocionalmente, você que está com a vida sentimental abalada, você tem que apresentar para Deus, falar: Senhor, eu necessito do Senhor na minha área espiritual, na minha área sentimental. Eu necessito do Senhor, Pai, na minha área financeira. Eu necessito do Senhor no meu casamento, Pai. O meu casamento está indo de mal a pior. O meu marido está completamente rebelde. A minha esposa está completamente rebelde. Os meus filhos estão completamente rebeldes. Você tem que orar e apresentar a Deus. Deus está vendo, Deus sabe de todas as coisas. Foi como nós lemos aqui. Você que está entrando agora na live, volta depois, vai ficar gravada, volta depois desde o começo para você entender melhor esta live. Mas continua aí, que Deus está falando conosco para a glória dele, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, do versículo 16 ao 22 que nós lemos. Deus sabe de todas as coisas. Deus ordenou, Deus deu uma missão para Moisés: vai e fala com Faraó. Mas Deus falou aqui, no versículo 19, Êxodo 3,19: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Poxa, irmão Leandro, é muito interessante isso, porque Deus fala para Moisés ir, mas sabe que o Faraó não vai deixar. Amados, não importa aquilo que vamos fazer. Se Deus ordenou para fazer, nós fazemos. Ah, irmão Leandro, mas sei lá, eu fico meio assim retraído quando eu vou falar, porque Deus me dá uma ordem, mas eu não sei como é que eu vou falar. Peça a direção de Deus. Peça a sabedoria de Deus. Ele vai te dar. Deus sabe o porquê que Ele te colocou nesta prova. Deus sabe por que Ele te levou para este deserto. Muitas pessoas acham que o deserto é questão de pecado. É claro que nós devemos orar. Eu também oro e falo com Deus: Senhor, será que essa provação que estou passando, este deserto, esse vale, é algum pecado que está em oculto? Se for, meu Pai, me revele em nome de Jesus. Se foi alguma brecha, alguma legalidade que eu dei para Satanás, Pai, que seja revelado em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amados, nós temos que orar sim, desta forma. Mas nós devemos crer também e acreditar que muitas vezes é o Espírito Santo que vai nos levar para o deserto. A Bíblia diz para nós sermos obreiros provados e aprovados por Deus. Como que você vai ser provado se não tem nenhuma prova? Você está numa faculdade, você está numa escola. Como você vai fazer um teste para uma empresa, uma ficha numa empresa? Como que você vai ser aprovado, aprovada, se não tiver essa prova? Como? Pela sua beleza? Pela sua eloquência? Pelo seu status? Porque você tem muitos seguidores nas redes sociais? Não, não é nada disso. Não é nada disso. É pela a prova que você vai fazer. Deus vai te levar para o deserto, sim. A Bíblia nos deixa bem claro que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E no deserto, Satanás tentou Jesus. Quem sou eu e quem é você para não ser tentado por Satanás? Quem sou eu e quem é você para que Jesus Cristo, o Espírito Santo, não nos leve para o deserto? Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram colocados ali para ajoelhar de frente a Nabucodonosor, Nabucodonosor falou: quem não me adorar, quem não se prostrar, vai ser lançado no fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceu em pé, mas todo o povo se ajoelhou.
Nabucodonosor olhou e achou aquilo uma afronta. Falou com eles que ia lançar eles na fornalha de fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego disse que se Deus não salvasse, eles mesmo assim continuam crendo no Senhor. Ei, não importa o deserto que você passa, não importa o vale que você passa, Deus está vendo. Deus sabe dos seus problemas. Deus sabe das suas dificuldades. Deus falou com Moisés, vai falar com Faraó. Mas ele sabia que Faraó não ia deixar aquele povo sair assim, como se dizemos no nosso português, de mão beijada. Não. A prova aumentou. A prova aumentou. Amados, nós temos que buscar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que fazer com que agrade a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que quer dizer isso? Quando nós alegramos a Deus, Ele nos fortalece. Eu pergunto para você, você está alegrando a Deus? Você está adorando a Deus da forma certa? Você está glorificando a Deus da forma correta? Você poderia até me dizer, sim, irmão Leandro, estou, mas não está. Não está. Nós nunca vamos estar adorando a Deus de uma forma correta, porque nós somos falhos e nós somos pecadores. Por isso existe a misericórdia de Deus. Mas nós não podemos desistir. Nós devemos pedir direção de Deus. Nós devemos pedir que Jesus Cristo tome o lugar dele em nossas vidas. Muitas das vezes a nossa vontade, ela toma o lugar de Cristo. Eu vou fazer isso, eu vou ali, eu vou comprar isso, eu vou falar isso. Não é assim. Foi como eu disse. No começo desta live eu disse que eu só faço as lives se assim Deus permitir. Eu só faço as lives se assim Deus permitir. Se Deus me der a palavra, se Deus me colocar no meu coração, falar comigo, que é para mim orar para o povo, eu estarei orando, como sempre. Aí vocês podem ver que eu sempre estou postando algo, uma live de oração, uma live da palavra. Amados, tudo isso é guiado pelo Espírito Santo, não é de mim. Eu poderia abrir a Bíblia e falar qualquer coisa aqui que iria te ajudar. Todos nós necessitamos de uma palavra de Deus. Todos nós necessitamos da graça de Deus. Mas não pode ser de qualquer maneira. Talvez você está comendo um falso evangelho e está sofrendo com isso. Talvez você está passando por lutas porque você não quer se posicionar diante de Deus e receber o verdadeiro evangelho. Hoje existe um evangelho de que tudo pode, de que Deus é amor, um evangelho que está se compactuando com o mundo. A igreja, ela tem que ser diferenciada do mundo. É a igreja que vai para o mundo para trazer as pessoas do mundo. Não é o mundo que vai para dentro da igreja. Não é isso, não é desta forma. O mundo, as coisas mundanas estão entrando dentro das igrejas e tomando as igrejas. Está achando que Deus está se agradando disso. Está achando que isso está chegando como um cheiro suave às narinas de Deus. Esses funks gospel que estão fazendo, essas porcarias de evangelho falso, onde Deus é amor e Ele vai perdoar tudo e todos e vai salvar tudo e todos. Mentira. Não, porque Jesus não lança ninguém para o inferno. Sim, lança sim. A porta de entrada é simplesmente o pecado. O salário do pecado é a morte. Sim. Mas Jesus, Ele é o juiz. Ele que dá o decreto final. Ele pode absolver como Ele pode condenar. Ele vai absolver todo aquele que crê verdadeiramente. E vai condenar todo aquele que está fora dos caminhos dele. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23.
Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. E muitos me dirão naquele dia, mas eu profetizei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, fiz maravilhas em teu nome. E Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode pregar em pecado, você pode cantar em pecado, você pode pregar em adultério, você pode cantar em adultério, você pode falar em línguas em adultério. Você pode falar da palavra de Deus em adultério, fumando maconha, cheirando cocaína, fornicando, roubando. Você pode mentir. Você pode falar que estava na igreja, chegou tarde porque o culto foi demorado, mas estava com outra pessoa. Você pode mentir. Você pode abrir a Bíblia e pregar, e pregar, e pregar, pessoas serem curadas e libertas. Mas logo após você espanca sua esposa, você espanca seus filhos, você espanca seu marido. Você enche um copo de cerveja, de pinga para dormir, para almoçar, para abrir o apetite. Você rouba na empresa, você rouba no ministério. Você sai do culto do ministério de louvor e aí vai para a farra, vai para as boates, vai cantar para o mundo. Você pode fazer isso, mas no céu você não vai entrar. Só isso. Eu não sou porteiro do céu e nem sou porteiro do inferno, mas a Bíblia é bem clara. O que nós devemos fazer é fazer a vontade de Deus, seguir os caminhos de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Jesus disse que o vosso falar, seja se ensina ou não, passou disso é procedência do inimigo. Por que existe tanto falso evangelho? É porque você muitas das vezes está dando crédito para isso. Muitas das vezes nós temos medo de repreender aquilo que está errado. Como que as pessoas serão libertas se eu e você tiver medo de falar? Por isso que nós devemos pedir direção de Deus. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê será batizado, será salvo. Todo aquele que crê e ser batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Amados, se eu não creio na palavra, eu não creio em Cristo. Se eu não creio na revelação através da palavra, eu não creio no Espírito Santo. Eu posso pegar a Bíblia e jogar fora. Não, joga fora não, dá para outra pessoa que outra pessoa crê. Amados, quando Deus ele te comissiona, quando Deus te dá uma ordem para fazer algo, ele sabe o que está fazendo. Deus falou para Moisés, vai diante de Faraó. E eu quero ministrar mais palavra a respeito disso depois, do capítulo 4, onde Moisés fala várias vezes com Deus. Está marcado aqui, Mateus capítulo 4, do versículo 10 ao 17. Deus sabe o que vai fazer. Olha o que a palavra diz no Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Para onde você vai fugir? Para onde você vai correr da face de Deus, do Espírito de Deus? Para onde? Não tem lugar onde Deus não possa ver. Não tem lugar onde Deus não possa tocar. Se Deus te falou para ir, vai. Se Deus falou para você ficar, fica. Se Deus falou para você falar, fale. Se Deus falou para você calar, cale. Se Deus falou para você sair, saia. Deus sabe o que está fazendo. Se acalme, pois Deus sabe de todas as coisas. As lutas que você está enfrentando, o deserto que você está enfrentando, peça a Deus direção, em nome de Jesus, para que seja revelado se há algum pecado em oculto,
porque o pecado faz separação de Deus e nós. Isaías capítulo 59, versículo 1 ao 3, lê lá. O pecado faz separação de Deus e nós. Mas o que acontece, amados? Temos que pedir direção de Deus. Muitas das vezes é Deus nos provando para sermos aprovados. A nossa fé, ela será provada. A nossa fé será provada. Será que eu amo a Deus ou eu amo os bens materiais? Tem tantas pessoas que oram para um casamento ser restituído, que ora para ter um casamento de bem, que ora para ter um marido bom, que ora para ter uma esposa boa, que ora para ter filhos bons, que ora para que os pais se convertam, que ora para que tenha um bom emprego, que ora para que passe na faculdade, que ora para ter dons, que ora para ter bens materiais, mas quando recebe isso tudo, se afasta de Deus. Quantas pessoas estão assim? Amados, Deus sabe de todas as coisas. Você está passando na luta, está na prova, peça a Deus direção. Pare de querer buscar profetas em redes sociais. Para de querer pular de igreja em igreja para poder receber revelações, profecias. Cuidado com isso, cuidado com isso. Eu poderia dizer para você que, olha, você que está na live aí, Deus manda te dizer que Deus vai trabalhar na tua vida financeira. Quem não quer? Olha, Deus aqui manda te dizer que vai trabalhar na área da sua saúde e da sua família. Quem não quer? Acho que todos nós tem algo na saúde que precisa ser curado. Seja física, seja espiritual, mental, psicológica. Na área financeira, quem não quer estar bem financeiramente? Aí sai comendo qualquer profecia, qualquer revelação. Aí eu profetizo que você vai ter uma bênção esse mês, passa um mês e nada. Eu determino que essa semana você vai receber uma resposta, passa a semana e nada. Eu decreto que essa semana você vai receber uma bênção da parte de Deus, assim diz o Senhor, passa a semana e nada. Por quê? Porque não veio de Deus, veio do ser humano. A partir do momento que você entrar para o teu quarto e orar, porque a Bíblia diz, Mateus 6,6, quando orares, entra para o teu quarto, feche a porta e ore em secreto ao teu pai que está em secreto e ele te recompensará. Amados, ore a teu pai que está em secreto. É um segredo entre você e Deus. Deus vai te revelar os segredos dele, assim como você vai falar com Deus as suas vontades. E aí Deus vai falar para você, não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer. Não é que eu não posso, é que eu não vou fazer, porque isso é livramento para a sua vida. Não, esse namoro seu eu não vou tornar em casamento, porque isso não é de mim. Isso é de Satanás. Isso é seus desejos. Vai ser pior. Não, eu não vou trazer. Não vou renovar. Não vou restituir. É assim que Deus faz. As amizades que você tem, que você tinha, aí Deus está afastando. Não peça Deus para trazer de volta. Não peça. Fala, Deus, se for da tua vontade, o Senhor traz. Mas se for para me abençoar a vida dela e ela se converter e andar nos mesmos caminhos que eu, no caminho de Cristo. Mas se não for, se ela quer me perverter, deixa ela no canto dela. Afasta ela do meu lar. Afasta ela da minha família. Afasta essa amiga, minha melhor amiga do meu marido. Porque antes era minha melhor amiga, agora é melhor amiga do meu marido. Afasta, Senhor, esse melhor amigo da minha esposa. Porque antes era meu melhor amigo, agora é melhor amiga da minha esposa. É melhor amigo da minha esposa. Afasta, Senhor. Senhor, se este trabalho está me afastando do Senhor, me tira dele e me abra uma porta de emprego em que eu possa te louvar, te adorar e ganhar almas para ti. Amados, Deus vai fazer coisas para você quando você se posicionar. É quando você se posicionar. Deus sabe o que está fazendo.
E quando Deus te colocar em algum lugar, é porque Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que está fazendo. Deus tem o poder de mudar os seus planos para os propósitos dele. Os seus planos, muitas das vezes, não estão na vontade de Deus. Por isso que eles não estão sendo concretizados. Agora, tenha em mente de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus pode trazer seu marido de volta, Deus pode trazer sua esposa de volta, Deus pode tirar os seus filhos das drogas, Deus pode converter seus pais, Deus pode te dar uma renda financeira, né? Aumentar os seus clientes na empresa. Deus pode te abençoar no seu ministério que você congrega e também o ministério pessoal que você tem, que Ele te deu, o chamado que Ele tem. Mas você tem que se posicionar. Você quer que os seus filhos saiam da droga, mas você não está nem aí para Deus. Você não tem coragem de orar pelos seus filhos, jejuar pelos seus filhos. Você quer um casamento restituído, mas você mesmo não se posiciona com Deus. Você tem dúvidas daquilo que você ora e que pede a Deus. Você tem dúvida da existência de Deus. Você quer que a sua empresa ela venha render para você clientes que te paguem, que sejam sinceros, mas você mesmo caloteia as pessoas, compra fiado e não paga. Você quer ter uma vida financeira bem-sucedida, mas você é um caloteiro, você compra no cartão de crédito das pessoas e não paga. Aí quer entrar na igreja e fazer propósitos, pegar aqueles envelopes, né? Quer fazer de tudo. Quer entrar nas campanhas da prosperidade, mas também não faz nada para agradar a Deus. Amados, se posicione na frente de Deus. Se posicione na presença de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Se acalme, tá? Continue em oração, continue buscando em Deus, continue em nome de Jesus. Continue. Está frio espiritualmente? Busque alguém que esteja fervoroso espiritualmente para te ajudar. Se um gelo está do lado do gelo, é claro que ele vai ficar congelado. Agora, se um gelo ele fica perto do fogo, ele vai derreter. Se você está frio espiritualmente, ande com quem está quente espiritualmente, está fervendo espiritualmente, porque este fogo que está dentro do coração dessa pessoa vai arder no teu coração. E essa frieza, esse gelo que está no teu coração vai se derreter. Em nome de Jesus, aleluia. Busque andar com pessoas que andam com Deus. Busque andar com pessoas que temem a Deus. Busque andar com pessoas que estão em busca de alcançar os propósitos de Deus. Amém? Fica com esta palavra em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Fazer aqui uns 2 minutos de oração. Né? Estamos 53 minutos de live. Vamos orar. Marque pessoas aí nos comentários. Compartilhe esta live para mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, Pai amado, Deus soberano, nós te agradecemos por esta oportunidade, nós te agradecemos por esta palavra, nós te agradecemos, meu Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Te agradecemos pelo dia de hoje, de ontem e de amanhã, te agradecemos pelo alimento de ontem, de hoje e de amanhã, te agradecemos pela semana que se foi e a semana que se inicia, te agradecemos por cada mês, cada vontade do Senhor se cumprir em nossas vidas. Que o teu Santo Espírito ilumina nossa mente, guia nossos caminhos, abra nossa mente, ilumina, Senhor, nossos olhos, para que venhamos, Senhor, em nome de Jesus, ter os olhos da fé abertos, para que os nossos olhos da fé, da esperança, da confiança sejam abertos em nome de Jesus e olhamos somente para Ti, não venhamos atentar para os nossos problemas, para situações financeiras, conjugais, até mesmo ministeriais,
essas situações, essa prova que estamos passando, mas venhamos atentar no Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Refrigera nossa alma, nosso espírito através do teu Santo Espírito. Aviva nosso espírito pelo teu Santo Espírito. Mata o velho homem em nossas vidas. Mata o arranque em nome de Jesus. Dissipa esse restolho do velho homem, do velho mundo em nossas vidas, para que se construa em nós, que nasça em nós, que aviva em nós, que renasça em nós o novo homem, em nome de Jesus, para que a cada dia mais estejamos diante de Ti com temor e tremor e façamos a Tua vontade para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. É a oração que fazemos neste momento e Te agradecemos em nome de Jesus. Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo no poder que há no nome de Jesus a vida deste homem e desta mulher que está comigo nesta live, que estará acompanhando comigo esta live logo depois, que estará compartilhando e marcando mais pessoas. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida delas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor cura enfermidades físicas e espirituais, e que o Senhor fale com eles, com elas, em sonhos, fale com todos, para a glória do Senhor. Seja repreender, seja corrigir, seja exortar, seja o Senhor a falar e revelar o chamado que o Senhor tem na vida de cada um. Em nome de Jesus é a oração que eu faço e te agradeço. Amém, amém e amém. Um abraço do obreiro Leandro. Até a próxima, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus, fica com Deus.